E as medidas cautelares estão mantidas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A oposição pede o fim do recesso e a reunião urgente com Mota após a operação contra o ex-presidente. E é por isso que eu aciono agora o Carlos Alexandre e o nosso bloco de notas. Olá, amigos e amigas do Jornal Local. A informação aqui não para e o nosso destaque de hoje não poderia deixar de ser o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, sexta-feira quentíssima aqui em Brasília e, como vocês já sabem, por determinação do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou a usar a tornozeleira eletrônica. Ele também terá de cumprir uma série de medidas restritivas, como se recolher em casa a partir das 19 horas e nos fins de semana. E tem outras. Jair Bolsonaro não poderá utilizar as redes sociais, não poderá se aproximar do perímetro de 200 metros de representações diplomáticas e não poderá falar com o filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Isso aí caiu como uma bomba aqui em Brasília. A decisão do Supremo Tribunal Federal partiu do ministro Alexandre de Moraes e ela já recebeu o voto favorável de pelo menos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Eles fazem parte aí da primeira turma do Supremo. Com esses votos, a primeira turma do Supremo, como eu mencionei, já formou maioria para impor restrições ao ex-presidente. Olha, então isso foi uma grande mobilização, começou às 7h30 da manhã com agentes da Polícia Federal em um condomínio no Jardim Botânico, na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. De lá, ele foi levado para receber a tornozeleira eletrônica. Após ter colocado a tornozeleira, o ex-presidente conversou com jornalistas. Foi uma entrevista bastante tumultuada, mas ele negou qualquer influência na decisão do governo Trump de baixar um tarifaço no Brasil. E negou também que tivesse a intenção de sair do país e disse estar sofrendo, abre aspas, uma suprema humilhação. Vamos mostrar aí um trecho dessa entrevista. O senhor teve em algum momento algum tipo de intenção de deixar o Brasil? Não. Sair do Brasil é a coisa mais fácil que tem. Mas houve conversas, presidente, sobre isso com o Eduardo, com algum outro? Não conversei com ninguém. Olha, nada me coloca num plano golpista que não existiu, nem os outros. O senhor acha que a tornozeleira é uma resposta à carta do Trump? A suspeita é um exagero. Poxa, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação. Ele chegou aqui para dar um golpe no Brasil, é isso? Não, tarifaço. Não, ele não articulou pró-tarifaço. O tarifaço foi, a tarifa, 50%, foi do presidente dos Estados Unidos. E nos vídeos que ele falou que estava articulando? Ele tem bom relacionamento com o parlamento americano, tem bom relacionamento com o gente da Casa Branca. Vocês viram aí, essa foi uma das entrevistas que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu nesta sexta-feira aos jornalistas sobre o caso da tornozeleira eletrônica que foi colocada nele. E aí ele negou qualquer participação em relação às decisões do governo norte-americano. Vocês viram aí, tanto o repórteres do Correio Brasiliense como da TV Brasília, aí na ação onde as coisas estão acontecendo. E olha, gente, o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro está ganhando repercussão internacional. O líder da extrema-direita em Portugal, André Ventura, ele manifestou nas redes sociais um repúdio à operação contra o ex-presidente Bolsonaro e fez sérias acusações contra o presidente Lula. Vocês sabem que o André Ventura, ele é um político da extrema-direita, do partido Chega, em Portugal, e ele tem um discurso muito conservador, anti-imigração. Então, ele critica fortemente, por exemplo, a presença de brasileiros em situação irregular no país europeu. Aqui no Brasil, o deputado federal Felipe Barros, presidente da Comissão de Relações Exteriores na Câmara, anunciou uma série de providências em resposta à operação dessa sexta-feira. Ele anunciou que vai falar com organismos internacionais e outras entidades. Olha aí. Eu anunciei para vocês agora que eu estava peticionando, como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, aos diversos organismos internacionais, como a ONU, a OEA e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Para além disso, eu estou peticionando agora as comissões de relações exteriores de diversos países do mundo, como, por exemplo, os Estados Unidos e a Argentina. Estou peticionando também ao Parlamento Europeu e aos diversos partidos políticos de direita, como, por exemplo, o Voz na Espanha e o Chega em Portugal, denunciando as arbitrariedades que estão cometendo contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas a pergunta que muita gente está se fazendo é por que
aconteceu isso hoje, porque esse processo, esse inquérito, ele não tem nada a ver diretamente com a trama golpista. Isso é um novo inquérito que foi aberto no final de junho, exatamente investigando as articulações de Eduardo Bolsonaro. E aí a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que teve respaldo de investigações da Polícia Federal e acusações e da Procuradoria-Geral da República. Na decisão, o ministro ele faz um histórico detalhado de todas as ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E o que é importante chamar a atenção aí, como eu falei, é que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve uma participação direta na tentativa de obstruir o trabalho da justiça brasileira e atentar contra a soberania nacional. Nas palavras do ministro Alexandre de Moraes, as condutas de Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro constituem claros atos criminosos. Vocês estão vendo aí um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes. E ele cita como crimes coação de processo judicial e atentado à soberania. Então, vocês estão vendo aí que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela tem implicações internacionais, sim, porque o Supremo Tribunal Federal entende que tanto o ex-presidente quanto o filho estavam agindo para que o Supremo se sentisse pressionado, coagido por autoridades de países estrangeiros. E então o ministro Alexandre de Moraes, repito, com respaldo dos seus colegas da primeira turma do Supremo, determinou o uso as restrições ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E olha, é importante a gente falar que desse novo inquérito, ele vem a partir de uma representação que foi apresentada pelo deputado federal Lindbergh Farias. Nas redes sociais, ele divulgou um vídeo no qual ele detalha todas as alegações que levaram o Supremo Tribunal Federal a impor uma tornozeleira eletrônica e essas restrições de ir e vir, no direito de ir e vir ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vocês viram aí, a gente vai mostrar um trechinho desse depoimento do deputado Lindbergh Farias. Olha, cumpri minhas obrigações porque entrei com 3 representações pedindo medidas cautelares, uso de tornozeleira eletrônica por parte do Bolsonaro. Que, para mim, havia vários indícios de que Bolsonaro estava preparando uma fuga. Agora, essa decisão acontece no inquérito 4995, que é aquele que investiga as ações de Eduardo Bolsonaro fora do Brasil contra as instituições democráticas. Esse inquérito surge de uma representação que eu fiz no dia 23 de junho, descrevendo essas ações do Eduardo Bolsonaro. Diversos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro criticaram muito a decisão que foi divulgada hoje. Em nota oficial, o Partido Liberal, que é a legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, considerou, abre aspas, arbitrárias as medidas cautelares que foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes e, mais uma vez, referendadas pelos demais integrantes da primeira turma do Supremo. Vocês estão vendo aí essa nota dizendo que há um abuso aí. Então, essa digamos assim, essa contrariedade, né? Essa indignação que você está vendo aí no meio político, particularmente dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela vai ter desdobramentos internacionais, isso vai continuar pelo fim de semana, pela próxima semana, apesar de estarmos no recesso legislativo. Então é assim, aqui no Bloco de Notas é como o noticiário político daqui de Brasília, não para, ok? A gente fica por aqui, eu volto com você, Móbile. Obrigado. Alexandre, a gente vai seguir sim acompanhando todos os detalhes, inclusive nossa equipe está ao vivo no local. A qualquer momento a gente vai voltar ali acionando também nossos repórteres com qualquer novidade.